Meus queridos irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz do Senhor. Está dando início agora nossa EBD em síntese. A EBD em síntese, ela é de responsabilidade da Assembleia de Deus de Mossoró, do Departamento de Ensino Bíblico das Assembleias de Deus de Mossoró. Eu sou o professor Joseone e hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Expressando Palavras Honestas. E você pode nos acompanhar pelas mídias sociais, pela Rádio Libertadora 96.3, pelos canais da TVA de Mossoró, canais 8 e 38 da TVA de Mossoró, e também pelo YouTube, pelo nosso canal EBD em Síntese. Hoje nossa lição muito maravilhosa, que tem como título, como já foi falado, Expressando Palavras Honestas. Nosso textuário diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus, capítulo 5, verso 37. Verdade prática é o resumo da nossa lição. Está assim: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou voltar àquilo que não vai ter condições de cumprir. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, verso do 33 ao 37. Meu querido professor, faça a leitura e releia os textos, leia o livro de apoio, porque nosso canal é um resumo da nossa lição. Iremos passar algo peculiar além da lição, mas é de responsabilidade do professor buscar mais auxílio, principalmente no livro de apoio do comentarista Osiel. Então, meus queridos irmãos, na introdução da nossa lição, que vai deixar claro na introdução que os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade, né? Então, veja que na nossa lição ela tem 3 tópicos. Primeiro tópico: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Vamos aprender nesse momento. Tópico 2: nossas palavras devem ser sim e não. E o tópico 3: honestidade com nossas palavras. Então, toda a sociedade, sabemos que é algo muito sério a gente fazer um juramento ou fazer o que promete, né? Então, por isso, nós, cristãos, devemos cuidar para não prometer ou votar aquilo que não temos condições de cumprir. O pastor Murilo Alencar, ele, na introdução, ele deixa bem claro que Tomás de Aquino vai contar uma história, que tinha um monge e um amigo dele. E o monge, ele decidiu fazer uma brincadeira com o seu colega. O monge gritou, disse: Tomás Aquino, venha ver um boi voando aqui no céu. E Tomás de Aquino saiu depressa para ver o boi voando. E quando chegou, esse amigo dele começou a achar graça. E disse: como pode você que lê muitos livros saber que tem um boi voando? Ele disse: não, o que me impressiona não é isso. O que me impressiona é um cristão, ele ter capacidade de mentir. Então sabemos que nossas palavras, elas são as condições de dizer quem somos, né? Então por isso que essa lição, ela vai mostrar que nós cristãos, devemos sempre expressar palavras honestas. O tópico 1 diz o seguinte: é bem claro que uma colocação bem prática com isso, sobre nós, que não devemos falar, né, o que pensamos, ou falar algo que vem de imediato à nossa boca, que está do coração, porque aquilo que devemos falar, as palavras sempre revelam sentimentos, revelam algo que nós somos, né? E em Mateus capítulo 7, verso 16, Jesus deixou bem claro: pelos seus frutos conhecereis. Colhem porventura uvas dos espinheiros
ou figo dos abrolhos? Então, a nossa conduta, aquilo que falamos ou pensamos, diz quem somos, né? Então, essa nossa lição, ela vai nos trazer o quarto mandamento, né? Aliás, o terceiro mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e o nono mandamento, né? Nós não devemos jurar falso testemunho, ou mesmo jurar nem pelo céu e nem pela terra. No tópico 1 diz o seguinte: não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Aí o subtópico 1 diz o seguinte: a lei do juramento. Então, segundo o dicionário Wycliffe, que está na nossa lição, juramento é um recurso por palavra, observe bem. Juramento é um recurso por palavra ou ato para confirmar, observe isso, certo? A verdade da declaração de uma pessoa ou um cumprimento de uma promessa. Então, juramento é um recurso por palavra ou ato, que confirma o quê? Uma verdade. Então, geralmente, os juramentos eram geralmente feitos em comunidades cristãs. Sempre quando eles faziam um juramento, eles levantavam as mãos. Isso a gente vê lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 5, também no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 18. E em casos excepcionais, colocariam a mão na coxa daqueles que estavam fazendo o juramento. Isso a gente vê em Gênesis, capítulo 24, e o versículo de número 2. Então, várias formas de juramentos no Antigo Testamento eram usadas, tais como, porque o juramento, olha só, por isso que não devemos chamar o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o terceiro mandamento. Quando as expressões usadas era: Deus é testemunha entre mim e ti, olha só o juramento que era feito, vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor. Então, geralmente, essas promessas, esses juramentos, sempre tinha Deus colocando ali em primeiro lugar. E na época de Jesus, ou até mesmo antes disso, os juramentos eles eram feitos pela vida da pessoa. E quem estava, aí também, a quem ela estava sendo dirigida, né? Por exemplo, eu jurava por algo, pela vida de alguém, pela própria cabeça de alguém, isso a gente vê em Mateus 5,36, a nossa lição. Orava também pelo templo, por Jerusalém, pelo céu, pela terra, pelo trono de Deus, Mateus 5,34, ou até mesmo pelo próprio Deus. Isso a gente vê em Juízes 8,19, e vemos também em 1 Reis, capítulo 18, versículo 15. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele, porém, condenou o uso indiscriminado, leviano ou evasivo desses tipos de juramentos, que o que prevaleciam entre os judeus. Então, ele ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos no falar, para que os seus juramentos entre eles tornassem desnecessários. Então, não tinha para quê. Depois que eu falasse algo, então, a minha palavra, ela tinha que condizer com a verdade. E no reino de Cristo, a nossa lição aqui, que é sobre os valores do reino, a relevância do Sermão do Monte, os valores do reino, ele não vai mudar e jamais mudarão. Então, o reino de Deus, ele quer honestidade, sinceridade de seus súditos para que eles eliminem todos os juramentos, certo? Então, qual é a definição de juramento nesse ponto? Juramento é uma confirmação solene, certo? Em apoio ou alguma declaração ou uma promessa, certo? Reforçada pelo próprio Deus, certo? E também de alguma coisa sagrada, tanto de Deus como de alguma coisa sagrada. Alguma coisa elevada à autoridade, alguma testemunha, que era sinceramente a intenção dela, se fosse essa. Então, juramento é um ato solene que confirma apoio de uma declaração. Isso segundo o dicionário. No subtópico 2 do tópico 1, diz assim: o propósito da lei do juramento. No Antigo Testamento,
O propósito do juramento era trazer a verdade e firmar um pacto entre as partes. Ou seja, então, antes de eu fazer o juramento, eu já deveria vir com a verdade. Então, nas Escrituras Sagradas, a gente vemos dois tipos de pactos. Eram os pactos feitos por homens e os pactos feitos por Deus, né? Então, as feitas por Deus, juramentos feitos por Deus, era confirmações solenes de seu povo, uma aliança absoluta da verdade, de sua palavra. Isso a gente vê lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, as suas palavras, quando falavam, eram confirmadas. E as suas promessas, feitas pelos patriarcas, Gênesis capítulo 50, versículo 24, isso é bem notório, sobre a nação de Israel, Deuteronômio 29, capítulo 10, versículo 10 ao 13, a dinastia davídica, a gente vê isso em Salmos 89, então está cheia de juramentos no Antigo Testamento. E o juramento feito por homens, certo? Era um recurso solene que Deus, para confirmar a veracidade das palavras com aquele que estava jurando, tinha o quê? Que carregar as implicações da verdade, né? Porque se não tivesse, seria expressa o castigo em caso de falha dele não falar a verdade. Então a gente vê a sinceridade que temos diante das palavras. Então, meu querido, nós que somos cristãos, não devemos estar a todo tempo falando algo que prometemos que não podemos cumprir. Isso, até jurar em nome de Deus, significava que ele era testemunha de que uma pessoa estava falando a verdade. Mas se eu não falasse a verdade, então na lei de Moisés continha várias proibições, certo? Quanto jurar falso. Então, principalmente em nome de Deus, né? Isso a gente vê em Levítico, capítulo 19, versículo 2. Mas, já quando chega nos séculos de Cristo, ou até mesmo antes de Cristo, o nome de Deus, ele era raramente pronunciado, porque era pelo tetragrama, que é o YHWH. Então, os judeus, ele tinha tanto medo de pronunciar o nome de Deus para fazer juramentos, que os juramentos eram feitos pelo céu, pela terra, pelo templo, pelas cabeças. Então, as pessoas tinham medo de expressar o nome de Deus. Por quê? Porque algo se ele falasse e Deus fosse testemunha, e caso ele proferisse mentira, não condizia com a verdade. Meus queridos irmãos, não saia do seu lugar e logo logo daremos início ao bloco 2. Meus queridos, estamos de volta agora, nosso bloco número 2, que tem como título: Nossas palavras devem ser sim e não. Então Jesus, em seu Sermão do Monte, ele exortou que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Jesus, ele foi bem categórico quando ele afirma que pelas palavras de alguém pode ser justificado ou alguém pode ser condenado. Então, o que nos impede de ter cuidado no falar. Tiago, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Já em Tiago, capítulo 1, verso 19, o apóstolo deixou bem claro: nós devemos ser prontos para ouvir e tardio no falar. Então, essa é a nossa procedência no falar como cristão. E como era o sim naquela época na vida do apóstolo Paulo, no Antigo Testamento? Será que nós podemos dizer algo e não cumprir?
Sabemos que nossa caminhada cristã, ela tem altos, tem baixos, tem montes aí para a gente enfrentar, tem muitas situações que devemos enfrentar. Mas será que isso sempre a gente promete algo e não cumpre? É de procedência maligna? Isso é meio de caráter tortuoso, né? Mas a gente sabe que vemos isso, um exemplo disso é Paulo, ele quando queria ir ver os irmãos em Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12 ao 24, ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Coríntios. Porém, por diversas vezes, ele foi impelido e as coisas não saíram da maneira que era planejado. E por isso, ele é de procedência maligna? Claro que não. Mas, mesmo assim, os crentes de Coríntios, eles não entenderam o não cumprimento do sim de Paulo. Eles não entenderam isso. Porque Paulo, o desejo que Paulo tinha era conhecer. Mas Paulo deixou bem claro que eles acusaram por falta de integridade, né? E de falta de constância, né? Puseram em dúvida que o que Paulo falava era sem motivação. Lançaram sobre ele pesados e comentários levianos, acusatórios, denegrindo totalmente a pessoa do apóstolo Paulo. Já em Paulo queria visitar a igreja da Macedônia, isso a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 5 e 6, que os críticos começaram logo a agir sendo leviano com o apóstolo Paulo, falando deliberadamente, dizendo que Paulo ele não tinha palavra, que o sim de Paulo era o mesmo não ao mesmo tempo. Então eles tinham essas condições de denegrir a imagem do apóstolo Paulo, né? Mas Paulo deixou bem claro que o desejo dele, o que ele falava, vinha da procedência de Deus. O que ele falava, Deus atestava, né? Porque eles, quando atacavam o apóstolo Paulo, dizendo que ele estava não sendo íntegro em suas palavras. Isso a gente pode ver em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 17 e 18. E os críticos ali em geral acusavam de ser tipo homem que se diz sim e não ao mesmo tempo. Então eles não tinham consciência do que o apóstolo Paulo, muitas vezes Paulo, ele não foi viajar justamente para salvar a vida dos irmãos, porque Paulo era perseguido e tinha medo de colocar os irmãos em riscos. E por isso que Paulo, os planos que ele fazia para pregar, tanto na igreja de Macedônia, como na igreja de Coríntios, lá em Éfeso, muitas vezes, o plano dele foi frustrado. Ele não conseguiu chegar lá naquela época. Então, por isso que a gente temos que ter um cuidado ao prometer. Mas lembrem, não é sempre que devemos fazer uma promessa e nem sempre vamos cumprir. Sabemos que empecilhos nas nossas vidas vai aparecer, que pessoas, mesmo assim, a gente fazendo o bem ou falando mesmo a verdade, mesmo assim pessoas ainda há nos de denegrir, ainda há de nos falar com nosso nome, comentários levianos. Mas Paulo deixou bem claro, a minha pátria está nos céus. Eu devo sim proceder o sim. E as minhas palavras, ela diz a integridade da minha vida espiritual com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, meus queridos irmãos. Não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3. Meus queridos irmãos, estamos de volta agora para o bloco 3. Estamos finalizando nossa EBD em síntese. Fique atento para os comentários e nos acompanhe pelas mídias sociais. O tópico 3 tem como título Honestidade com as nossas palavras. Honestidade é a obediência incondicionais, certo? Ou incondicionais às regras morais existentes na nossa vida. Ou seja, eu, por ser cristão, automaticamente eu tenho que ser honesto e ser obediente à palavra. Então, quando eu sou obediente, é uma característica de que eu sou uma pessoa que
além de ser honesta, eu sou decente e também sou honrada. Olha só a importância que temos nessa honestidade. E que, moralmente, eu sou irrepreensível. Ou seja, o meu testemunho, ele fala daquilo que eu sou. Então, no princípio, a igreja cristã, os irmãos, eles eram ensinados, sim, a andar em honestidade. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, ele diz assim: amados, olha só, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou seja, dos desejos que não têm freio sobre a carne, que combatam contra a alma, tendo o nosso viver, olha só, honesto entre os gentios, mas era ensinado a honestidade. E Paulo também, ele deixa bem claro: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades. Romanos, capítulo 13, versículo 13. Então veja que na igreja primitiva já ensinava a pessoa a ser honrada, a ser honesta, ela sendo irrepreensível, principalmente dentro onde tinha pessoas, dentro das pessoas que eram gentias, dentro das pessoas que tinham glutonarias, daquelas pessoas que tinham bebedeira, daquelas que eram desonestas. Então a gente vê que esse ponto de honestidade, ela tem que ser o meu distintivo, tem que andar com o meu testemunho, ou seja, ela diz quem eu sou. Mas um ponto para reflexão: jurar é pecado, né? A lição ela diz basicamente que não, né? Que acreditamos que Jesus proibiu o juramento, né? Assim, em ponto de quê? De falar algo que não condizia com a verdade. Mas ao lermos o Antigo Testamento, as passagens, inúmeras passagens, fala de juramentos que Deus fez com o seu povo, né? O próprio Deus jurou, e ele fez um juramento com quem? Com Davi. Um juramento firme que ele jamais revogará. Isso está lá em Salmos 132. No Novo Testamento, vemos algumas ocasiões em que os apóstolos usam o juramento. Em 1 Coríntios 1 e 2 Coríntios 1 e 23, ele diz assim: invoco a Deus como também testemunha e que foi a fim de poupá-los, por isso não voltei a Coríntios. Ou seja, Deus, ele deixou bem claro, Deus é testemunha, então isso é juramento. Então, no passado, muitos crentes, eles evitavam assumir certos tipos de cargos, ou seja, porque eles entendiam equivocadamente que sob nenhuma circunstância poderia jurar, em nenhuma. Então, no Novo Testamento, Jesus respondeu a pergunta do sumo sacerdote sobre o juramento. Se a gente vê em Mateus 23, versículos 63 e 64. Mas, irmãos, jurar não é pecado, mas não deve ser necessário para o cristão. Por quê? Porque em mim já habita o Espírito Santo de Deus. Então, por isso, eu sou a semelhança de Cristo. Então, eu tenho que andar automaticamente em honestidade e em santidade. E a minha palavra, ela já deve prover a verdade, certo? E a gente vê que também tinha, no Antigo Testamento, vários juramentos precipitados e perjúrio também. Vemos isso, é o caso de Josué. Josué capítulo 9, versículos 15 e 16. Vemos aquele tão sonhado voto de Jefté. Saul em 1 Samuel capítulo 14, verso 27. Vemos também Herodes em Mateus 14, quando ele jura que vai trazer a cabeça de João Batista. E também os que queriam matar o apóstolo Paulo. Isso a gente vê em Atos capítulo 23, versículo 21. Mas a questão é, o que é perjúrio, né? Perjúrio é um ato intencional de prestar um juramento falso ou uma violação do juramento falada
ou por escrito. Aí ele diz, juro por Deus. Então, no popular, o que comete perjuro, de modo geral, chama a Deus por testemunha, né? Mas, infelizmente, é uma mentira. O que leva tanto a homens a falar perjúrio. Então, geralmente é suborno, imprudência, parcialidade e o próprio interesse, ou seja, interesse próprio. Então, meus queridos irmãos, obrigado por estar aqui até esse momento. Nos acompanhe pelas mídias sociais e logo, logo também pelo YouTube. E eu peço a vocês, ore por nós, em nome de Jesus, e muito obrigado. Amém.